Motores está de regresso para mais uma edição dedicada ao desporto automóvel. Nesta edição de Motores fazemos o balanço da primeira parte do Nacional de Rallys de 2014. No Moto 1000 GP, Miguel Praia faz o resumo da temporada. O Nacional de Rallys arrancou a nova temporada na cidade de Faf numa prova muito aguardada pela estreia de alguns novos carros e pelo regresso de alguns pilotos. Ricardo Moura, ao volante do Skoda Fabia S2000, mostrou desde o início à concorrência que vinha à Faf para vencer e entrar com o pé direito na defesa do tricampeonato. Com um andamento muito forte, o piloto açoriano entrava ao ataque e ganhava de imediato tempo à concorrência. Logo ao final da primeira classificativa, tinha já uma vantagem de 5 segundos para Pedro Meireles. O piloto de Guimarães, que definiu o programa da temporada 2014 na véspera da prova de abertura do campeonato, estava a mostrar um bom andamento, apesar de perder algum tempo nas 3 primeiras classificativas, o que deixava Meireles a cerca de 13 segundos de Moura. Entre os pilotos que espreitavam um deslize dos dois da frente estava Drusilo Lopes, no Subaru Impreza R4, que apesar dos problemas com o acelerador na primeira fase da prova, mostrou um bom andamento à espreita de um azar dos da frente. A Drusilo, desde cedo que se assumiu como líder do Grupo N, revelando que dificilmente conseguirá melhor se não contar com um carro mais competitivo que o Subaru. Este é o Fiesta R5 de João Barros e Jorge Henriques. Os vencedores das 2 rodas motrizes em 2013 estão apostados em lutar pelo título absoluto este ano, mas não foram felizes nesta prova de abertura do campeonato, tendo sido obrigados a desistir no final da primeira especial do Rally, a passagem por Montim. De regresso aos rallies, José Pedro Fontes e Inês Pontes chegaram a Faf na disposição de andar na luta pelos lugares da frente e na primeira especial arrancavam o terceiro melhor tempo, apenas a 8 segundos de Ricardo Moura. Apesar do bom andamento, José Pedro Fontes não foi feliz neste regresso aos rallies, já que o motor do Subaru Impreza acabou por obrigar ao abandono da equipa Sports & New no final da terceira especial. E este é Rui Madeira, o campeão do mundo de rallies da categoria de produção em 1995, está de regresso à competição para comemorar os 25 anos de carreira. Foi uma agradável surpresa ver o piloto de Almada, acompanhado por Paulo Fiuza, a andar na luta pelos lugares da frente ao volante deste competitivo Fiesta R5. Nas primeiras passagens por Montim e Lameirinha realizaram o 4º melhor tempo para depois entrarem no top 3 ao conseguirem o 2º melhor tempo em Montim 2 e o 3º melhor na Lameirinha 2. O momento do rally foi sem dúvida a desistência de Ricardo Moura, o piloto açoriano, depois de uma primeira secção em que se mostrou imbatível, voltava a revelar um andamento superior à concorrência, acabando traído pela falta de sorte. A desistência de Moura abriu a guerra a 3 pela vitória no rally. Surpreendente era a entrada nesta luta pela liderança de Rui Madeira. Na sua estreia ao volante do Fiesta R5 da PIB Racing, Madeira não deixou os seus créditos por mãos alheias, andou na luta pelo 2º lugar, chegando mesmo a empatar com Martin Cougar no início da primeira passagem por São Pedro. O 3º lugar, a 19,9 segundos do líder, acaba por ser um excelente resultado. Surpresa acabou igualmente por ser a prestação do estoniano Martin Kangur, uma prova notável, principalmente na segunda secção do rally, onde venceu os 4 troços depois de acertar com a afinação da suspensão do Fiesta S2000, acabando assim por pressionar Pedro Meireles e ficando a escassos 1,3 segundos da vitória nesta sua estreia em Portugal. No início deste rally de Faf, poucos apostariam na vitória de Pedro Meireles, mas o certo é que o piloto de Guimarães soube aproveitar a desistência de Ricardo Moura e agarrar com unhas e dentes o primeiro lugar. É sobretudo motivante para o campeonato que se avizinha. Não foi uma vitória fácil. A partir da altura em que o Ricardo Moura desistiu, tivemos que mudar completamente a nossa estratégia e a nossa forma de encarar os troços, com muito mais cautela, porque os troços estavam demolidores e a nossa vantagem para o 2º e 3º classificados já era grande, que depois se viria a verificar que foi curta, mas foi uma gestão da nossa parte. De Faf, pilotos e máquinas viajaram para a vizinha cidade de Guimarães.
Soberba é o que se pode dizer da prestação de José Pedro Fontes e Inês Ponte. No final da terceira especial já estavam na liderança do rally. Contudo, na segunda passagem pela Rota das Cutelarias, uma saída de estrada colocou um ponto final na prova do piloto do Porto. A jogar ao ataque, João Barros aproveitou o abandono de Fontes para assumir a liderança do rally. O piloto da PIB Racing, que estava a ganhar o duelo entre os R5 e os S2000, era o mais rápido na quarta e na quinta classificativa e perderia apenas na última especial desta primeira secção da segunda etapa para Pedro Meireles. Contudo, João Barros e Jorge Henriques iriam entrar para a fase final do rally na liderança com 3 segundos de vantagem para os segundos classificados. Um bom desempenho de João Barros nesta fase do Rally de Guimarães. Pedro Meireles e Mário Castro, depois do toque na super especial, foram obrigados a correr atrás do prejuízo neste início da segunda etapa do rally. O piloto de Guimarães andou sempre no top 3 dos mais rápidos nesta primeira secção do segundo dia de prova, mostrando que poderia chegar à liderança aproveitando um qualquer deslize da concorrência. Ao final da manhã, estava na segunda posição com tudo em aberto para a fase derradeira do rally. Depois de ter assumido a liderança na super especial, Ricardo Moura e António Costa nada puderam fazer para travar o Porsche de José Pedro Fontes no arranque do segundo dia de prova do Rally de Guimarães. O piloto açoriano do Skoda Fabia S2000 cedia assim a liderança, mas andava próximo do topo da classificação, apesar de um susto na segunda classificativa. Ao final da primeira secção desta segunda etapa, Ricardo Moura estava a escassos 2 décimos de segundo de Pedro Meireles. Sempre muito consistente na condução, Adruzílio Lopes voltava a imiscuir-se na luta entre os S2000 e os R5. O piloto do Subaru Impreza esteve sempre muito constante, fechando a manhã na quarta posição, a 38 segundos do líder. Quem não foi feliz na cidade de berço foi o líder da categoria RC4. Gil Antunes e Diogo Correia cedo ficaram pelo caminho devido a problemas com o motor do Peugeot 208 R2. Uma estreia pouco auspiciosa em pisos de asfalto para o novo carro do piloto de Sintra, que tão boa conta do recado tinha dado na prova de abertura do campeonato. Paulo Neto e Vítor Hugo fizeram no Rally Cidade de Guimarães uma excelente exibição, conseguindo por diversas vezes ser os mais rápidos entre os concorrentes da categoria RC3, mas infelizmente a mecânica nem sempre colaborou. Na quarta especial, a segunda passagem pela Rota das Cutelarias, um pequeno problema elétrico levou o motor a calar-se na parte final do troço, o que fez com que a equipe perdesse mais de 2 minutos. Ao final da manhã, Paulo Neto ocupava um modesto 19º lugar, a mais de 5 minutos da liderança. Vai acima, esquerda 3, curta 20. Verdadeiramente espetaculares estiveram Ricardo Marques e Paulo Marques. O Peugeot 208 R2 contou com um bom setup para a primeira prova de asfalto da temporada e o piloto de Vieira do Minho foi bastante consistente ao longo de todo o rally, conseguindo vencer a categoria RC4, beneficiando ainda desde cedo do azar de Gil Antunes. Adruzílio Lopes foi o melhor entre os carros do Grupo N. O piloto de Regilde nada pôde fazer com o Subaru Impreza para incomodar ainda mais os potentes R5 e S2000, contudo impôs-se de forma natural, efetuando registros notáveis, acabando por fazer uma prova isolada entre os carros de produção para acabar no notável 4º lugar da geral, a 1 minuto 16.7 do vencedor. Depois de ter terminado a parte da manhã na liderança, João Barros entrou determinado em conseguir vencer a segunda prova do Campeonato Nacional de Rallys. O piloto do R5 andou forte até à 8ª especial, a primeira passagem pela Serra da Penha, onde o Fiesta ficou sem direção assistida e de um momento para o outro João Barros perdeu cerca de 15 segundos. Com o azar de João Barros, Ricardo Moura apostou forte na última secção e assumiu a liderança no final da 8ª especial com apenas 1,5 segundo de vantagem sobre Pedro Meireles. O piloto açoriano do Skoda Fabia S2000 conseguia mesmo dilatar essa vantagem para 3 segundos à entrada para a última especial do rally. Contudo, na derradeira especial do Rally de Guimarães, que fica para a história como provavelmente um dos melhores de sempre, Ricardo Moura viu a vantagem sobre o segundo esfumar-se, acabando por perder o rally por apenas 3 décimas de segundo. Pedro Meireles e Mário Castro, que proporcionaram ao longo de todo o rally uma luta intensa pelo primeiro lugar, acabaram por conquistar a segunda vitória da temporada, consolidando assim a liderança do campeonato. Penso que fizemos um trabalho excelente, o ritmo que demonstramos vem comprovar que a vitória no rally passado não foi mero acaso. Logicamente tenho que dar os parabéns também aos outros intervenientes, não só o Ricardo, como o João, como o Zé Pedro.
que tornaram, acho que, este rally um dos mais interessantes de seguir nos últimos anos. Pelo segundo ano consecutivo, Miguel Praia participou no competitivo Campeonato Brasileiro de Moto 1000 GP aos comandos de uma Honda CBR 1000 SP da equipa paulista Center Moto. A exemplo do que aconteceu em 2013, Praia acabou a temporada na 4ª posição da classificação geral, apesar de apenas ter alinhado em 7 das 8 jornadas deste espetacular campeonato. Apesar do bom desempenho ao longo da temporada, onde andou sempre na luta pelo pódio, Miguel Praia não tem dúvidas que a época terminou com um ligeiro sabor amargo por não ter conseguido lutar pela vitória no campeonato, que era o objetivo principal do piloto português. Foi um ano que, a mim pessoalmente, e também acredito que da equipa, acabou por ser de alguma forma aquém das expectativas, ficar aquém das expectativas. Para já também aconteceram várias situações que nós não pudemos controlar e que nos penalizaram também as contas finais. Uma delas foi a chegada tardia da moto, que também de alguma forma não pudemos fazer a adaptação normal e evolução também deste novo modelo, falhando na primeira prova, falhando eu também uma prova a meio da época por compromissos inadiáveis, não sendo da nossa responsabilidade, acabei por ficar também sem essa pontuação e se somássemos essa minha ausência às contas finais do campeonato, penso que estaríamos a falar se calhar de uma segunda ou de uma terceira posição e seria diferente, mas tentamos, ou seja, tentamos tudo, demos tudo, um campeonato que também se apresentou mais competitivo com o que nós esperaríamos. O Matteo Luciana é um piloto que fez terceiro no Campeonato do Mundo de Stock 1000 e ele acabou por conciliar os dois campeonatos e, como é óbvio, isso deu-lhe uma velocidade na condução excepcional e ele apresentou-se como o candidato mais forte e acabou também por levar de vencida o campeonato, numa estrutura também fortíssima, onde sabemos que a Kawasaki e a BMW são as referências também nesta categoria a nível de equipamento e nós, com a moto que levamos daqui, tentamos, como é óbvio, mostrar os nossos argumentos. Em circuitos sinuosos, de alguma forma, ainda demos luta e fomos protagonistas, mas em outros, de alguma forma, tivemos também bastantes dificuldades para acompanhar os da frente. Com uma nova moto e com as condicionantes de um campeonato com regras diferentes, Miguel Praia cedo percebeu que a Honda CBR 1000 SP estava uns furos abaixo das rivais Kawasaki ou BMW. Para 2015, o piloto português não tem ainda definida a nova temporada e coloca mesmo a hipótese de vir a alinhar por uma nova equipa, visto ter como objetivo vencer o campeonato. Neste momento, o campeonato terminou muito tarde, terminou a 14 de dezembro, que é uma data perfeitamente anormal para aquilo que acontece normalmente na Europa. Lá, como é óbvio, o clima também é completamente diferente. Fizemos agora uma corrida em pleno verão, com 30 graus, mas isso de alguma forma penaliza a forma agendada e programada como eu gostaria de ter já o meu plano para 2015. Vamos ter que esperar um bocadinho para perceber como é que o regulamento vai ficar para tomar a nossa decisão. Eu próprio ainda não decidi pessoalmente se vou correr novamente neste campeonato. Parece-me que sim, pelo menos eu tenho vontade para o fazer, mas também confesso que fiquei desapontado por termos esforçado tanto, não só eu, como também a equipa, termos feito um esforço enorme para no final do campeonato sermos apenas quartos. Óbvio que este lugar, quanto a mim, é um pouco mascarado por todas aquelas condicionantes que nós não fomos responsáveis, mas de alguma forma foi frustrante e eu não queria que isso voltasse a acontecer e só irei abraçar um projeto para 2015 se tiver condições para ganhar. Agora que também conheço melhor o campeonato, conheço melhor as pistas, conheço melhor também as equipas, o meu objetivo número 1 é ficar na mesma estrutura, na estrutura da Center Moto, ficar também com Honda porque é uma marca histórica na minha carreira e praticamente sempre trabalhei com Honda ao longo da minha carreira. Mas, se por qualquer razão o regulamento não permitir vencer de Honda, teremos que olhar para outros projetos, para outras marcas também, porque o meu objetivo é vencer. Depois de uma temporada em que foi um dos principais protagonistas do Moto 1000 GP, Miguel Praia aponta já baterias para 2015, onde quer vencer este competitivo campeonato brasileiro. Estamos de regresso ao resumo do Nacional de Rallys 2014 com o Rally de Portugal. João Barros e Jorge Henriques, depois de um bom resultado na Super Especial, estavam agora a ter maiores dificuldades nos duros pisos de terra deste Rally de Portugal. Na primeira especial em Silos fizeram o 5º melhor tempo, mas depois um furo acabou por atrasar esta equipa, que fechou a primeira secção deste segundo dia do Rally na 7ª posição. Uma boa estreia, apesar de tudo, para João Barros.
Este é Diogo Salvi, o piloto de Lisboa estava a estrear-se ao volante também ele de um R5 neste Rally de Portugal. Tentava somar o maior número de pontos para o campeonato. Nesta primeira fase do segundo dia mantinha um andamento vivo, mas longe dos lugares da frente do campeonato. Entre os carros do agrupamento de produção, Adruzilo Lopes estava a andar bem nesta fase inicial do Rally. Mantinha-se dentro do top 10 e lutava com Ricardo Teodósio pela vitória na categoria de produção, ou seja, do Grupo N. A jogar em casa, o algarvio Ricardo Teodósio ao volante do Mitsubishi Lancer EV9 impunha uma toada viva e estava na liderança da produção, ocupando a 4ª posição entre os participantes do Campeonato Nacional. Ricardo Moura e António Costa pretendiam neste arranque a sério do Rally de Portugal jogar ao ataque, contudo uma escolha menos acertada de pneus para esta secção fez com que o piloto açoriano, campeão nacional em título, nunca sentisse grande confiança ao volante do Skoda Fabia S2000, com o qual fazia a sua última prova do Nacional. Apesar disso, Ricardo Moura andava rápido e era o terceiro melhor à passagem por Silves para terminar amanhã a 10 segundos de Pedro Meireles. Com muito público a assistir à passagem por estas primeiras especiais do Vodafone Rally de Portugal no Algarve, Pedro Meireles começou por mostrar ao que vinha, desfazendo qualquer tipo de dúvida sobre a sua condução e sobre as capacidades do seu Skoda Fabia S2000. O piloto de Guimarães estava mais rápido, com um setup bastante eficaz para este início de prova e era o segundo melhor ao final da manhã, o que lhe iria permitir gerir a vantagem para o turno da tarde. Surpresa das surpresas, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, a comemorar os 25 anos de carreira, estavam neste Rally de Portugal a mostrar porque foram campeões do mundo de Grupo N em 1995. Como quem sabe nunca esquece, Rui Madeira era o líder do Nacional, jogou forte e mostrou logo na primeira passagem por Silves ao que vinha, colocando verdadeiramente em sentido a concorrência. Olhamos agora para as categorias das duas rodas motrizes, começando pela categoria RC3, onde Paulo Neto e Vítor Hugo não tiveram adversários que lhe fizessem frente nesta ronda do campeonato. Já Gil Antunes e Diogo Correia não entraram bem, um furo na primeira especial do dia atrasou o piloto sintrense, que apesar de tudo estava na luta pela conquista de uma segunda vitória na categoria RC4 no Campeonato Nacional. Jogando ao ataque, ao início da tarde, o piloto da Inside Motores assumiu a liderança da categoria para não mais alargar, voltando assim a liderar o campeonato da categoria RC4. Voltamos agora a olhar para a frente da corrida do Nacional de Rallys, agora é Rui Madeira, ele que liderava a classificação do Nacional até à segunda passagem por Almodóvar, depois de ter entrado para a última especial na liderança, com 25,8 segundos de avanço sobre Pedro Meireles. O piloto da Almada viu o seu Ford Fiesta R5 entrar em modo de segurança a meio do troço, retirando-lhe toda e qualquer hipótese de vencer, aqui o momento em que o R5 começa a falhar. Surpreendente neste campeonato nacional continua a ser a réplica que estão a dar os carros da produção. Desta feita foi o algarvio Ricardo Teodósio a chegar ao pódio, um bom desempenho para o piloto que a jogar em casa teve um início de prova com alguns azares, acabando contudo por realizar uma prova notável, apesar das limitações do seu Mitsubishi EV9. Ricardo Moura e António Costa, apesar dos acertos para a fase derradeira desta terceira prova do Nacional de Rallys, não foram capazes de chegar à liderança da prova, acabando por terminar na segunda posição. Pedro Meireles andou sempre muito perto de Rui Madeira, que liderou o Rally até à última especial. Mas um furo lento em Silves 2 atrasou o piloto de Guimarães, deixando-o a poucos segundos de Ricardo Moura. Contudo, Meireles acabou por responder, distanciou-se do açoriano, acabando por ver a vitória sorrir-lhe no derradeiro troço com os problemas de Rui Madeira. Correu muito bem, acho que estamos todos de parabéns, fizemos um rally muito bom, do início ao fim. Interessou-nos sobretudo controlar o rally do Ricardo, porque o Rui, como não vai fazer o campeonato todo, e o João ficou desde cedo muito atrasado, interessou-nos controlar o rally do Ricardo, penso que o fizemos de uma forma exemplar. A Ilha de São Miguel acolheu a quarta prova da época. A jogar em casa, Ricardo Moura e Sancho Heiró centravam todas as atenções, até porque estreavam aqui nos Açores o novo Ford Fiesta R5, a nova aposta do piloto açoriano para tentar renovar o título conquistado em 2013. Moura começava melhor e terminava a primeira especial do Rally com 31 segundos de vantagem para o segundo melhor neste início de prova.
João Barros e Jorge Henriques mostravam que o Fiesta R5 é de facto um carro a ter em conta nos pisos de terra e logo de início o piloto de Paredes andava rápido e assumia a segunda posição entre os pilotos do Campeonato Nacional de Rallys. Pedro Meireles e Mário Castro, que chegavam aos Açores como grandes dominadores do campeonato, com 3 vitórias consecutivas, mostravam que não estavam dispostos a cometer loucuras e, por isso, jogavam à defesa. Outro Fiesta R5 a dar nas vistas, este é o de Diogo Salvo e Paulo Babo, que estavam a ser a grande surpresa deste início de prova. O piloto de Lisboa rodava entre os 5 primeiros e revelava-se mais adaptado ao seu novo carro nesta sua terceira prova de terra. Adruzílio Lopes e Tiago Azevedo entraram algo receosos nesta edição do SATA Rally dos Açores, mas apesar desse receio, eram os únicos da produção a entrar na luta pelos lugares da frente. Confiante na sua experiência, o piloto Regildo era quinto ao final dos primeiros quilómetros de rally. Assim, ao final das 3 primeiras especiais, Ricardo Moura somava já 56,7 segundos de vantagem para o segundo classificado no Nacional. Na categoria das 2 rodas motrizes, Gil Antunes e Diogo Correia, líderes deste agrupamento, estavam a mostrar-se bem adaptados à condução do Peugeot 208 em pisos de terra e eram os mais rápidos das 2 rodas motrizes nas 2 primeiras especiais. À entrada para a super especial da Pedreira, o piloto em side motor tinha já 22 segundos de vantagem sobre o seu mais direto adversário. Contudo, Gil Antunes andou rápido e perdeu 1/10 de segundo para Diogo Gago. No final do primeiro dia, o piloto de Sintra estava satisfeito com a sua prestação. Este derradeiro dia de prova açoriana no Nacional de Rallys começou com um verdadeiro golpe de teatro. Ricardo Moura, que liderava o rally, desistiu na primeira classificativa do segundo dia, batalha de golfe, depois de ter dado um toque numa pedra no Ford Fiesta R5, numa altura em que tentava atacar as primeiras posições. Com o abandono do campeão nacional em título, aproveitou Diogo Salvi para assumir o comando do rally, uma liderança que seria só de pouca dura. Com o fim do rally para Moura, Pedro Meireles estava agora mais à vontade, mas a verdade é que o piloto do Skoda Fabia S2000 mostrava alguma desconcentração e o facto de não ter o Skoda com o setup ideal fazia com que o piloto Guimarães tivesse como principal objetivo terminar a prova. Meireles andou bem na quinta especial, a primeira passagem por Feteiras, e assumia a liderança da prova com 7/10 de vantagem para Adruzílio Lopes. O piloto Subaru aproveitou a primeira passagem pela especial das 7 cidades para dar um verdadeiro recital de condução e assumiu a liderança do rally, relegando Meireles para o terceiro lugar a 16 segundos. Quem também não foi feliz na sua estreia no SATA Rally dos Açores foi João Barros e Jorge Henriques. O piloto do Fiesta R5, revelando uma rapidez promissora, foi obrigado a trocar de bomba de gasolina no primeiro dia, tendo sido alvo de uma penalização devido ao tempo gasto na operação de mudança da bomba de gasolina. Neste segundo dia de prova, quando estava cada vez mais rápido nas traiçoeiras especiais dos Açores, o campeão de Portugal de rallies em 2 rodas motrizes em 2013 sofreu um toque numa pedra durante a classificativa das 7 cidades, sendo forçado a desistir com a suspensão do Fiesta R5 partida. Depois de tantas peripécias e incidentes, no final do SATA Rally dos Açores lá estava novamente Pedro Meireles para arrecadar os louros da sua 4ª vitória consecutiva no Nacional de Rallys, dando um passo de gigante rumo ao título. Logicamente que depois da desistência do Ricardo Moura, não, em termos práticos, não alterou a minha estratégia, porque quer dizer, não vinhamos para aqui a pensar em andar perto do Ricardo e estava-se a verificar que estávamos a andar muito longe. Ele naturalmente seria o vencedor natural deste rally, pelo ritmo que estava a imprimir, pela rapidez que estava a demonstrar. Teve um infortúnio, o João Barros também teve um infortúnio e também não conseguiu concluir a prova. São dois adversários diretos também. A estratégia foi levar o carro até ao fim. Isto às vezes funciona ao contrário, sabendo que basta-nos chegar ao fim para obter um bom resultado, e demasiadas cautelas também às vezes provocam-nos desconcentração, e foi isso que aconteceu durante quase o dia, a manhã toda, mas pronto, depois de tarde mudámos o carro e eu também entrei com outra postura e conseguimos tempos muito melhores e suplantamos o Adruzílio, estávamos atrás dele e portanto a coisa já foi melhor da parte da tarde.
Pedro Meireles a manter-se invicto neste Campeonato Nacional de Rallys, a alcançar a sua 4ª vitória consecutiva, uma época brilhante para o piloto de Guimarães. Ponto final em mais uma edição do Motores. Voltamos dentro de uma semana para lhe dar conta de mais novidades do desporto automóvel.